Quando eu quebrei forte de verdade, que eu fiquei devendo 16 milhões de dólares, para mim era bastante dinheiro. Não, é muita grana. Então, quando aconteceu isso, eu fui o primeiro a chegar na empresa de manhã. Eu abri uma concordata, na época não era recuperação judicial, concordata, e os oficiais vinham prender máquina, empilhadeira, cabine, penhorar. Eu recebia eles com um sorriso e um suco de laranja. Sabe o que eles faziam? Se surpreendiam e falavam: a gente tá com pressa hoje, a gente volta outro dia. Nossa. Sem eu falar nada. Trate bem as pessoas, eles estão fazendo a função deles. Respeite eles. E eu chegava o primeiro que chegava. Sendo o primeiro que chegava, aí aparece um cara lá de manhã e fala assim pra mim: ô filho, tem uns caminhões em tal lugar assim, eu tô vendo que você tá com pouca peça e tal. Nós estamos sem dinheiro e tal. Deu uma apertadinha e tal. Nós sabemos que você quebrou. Eu falei: não quebrei, não, só tô sem dinheiro. E o cara falou assim: tem uns caminhões assim, é um negócio espetacular. Gente, não perca a fé. E eu falei: mas esse preço? Eu fui ver os caminhões quando chegou lá. Os caminhões eram extraordinários, era um monte. Eu só tinha dinheiro para comprar 2. Eu fiz a oferta, o cara falou: aí uma multinacional só vende todos. E eu falei pro cara assim: tá bom, a oferta tá aí. O sim eu já tenho. Por isso, nunca diga não. O sim eu já tenho. 2 meses depois me chamaram de volta: você aceitar a sua proposta. E posso comprar de 2 em 2? Pode, mas o senhor tem que levar tudo. Como assim? Não, o diretor mandou liberar tudo. Ele conhece o senhor. Diz que o senhor vai pagar. Como assim? Mas eu vou pagar picadinho e levar tudo? Eu vou arrebentar. Bom, a empresa triplicou de tamanho quando eu quebrei forte. Porque eu tinha credibilidade. Eu nunca perdi meus valores. Eu nunca perdi a credibilidade. Não é o crédito, é a credibilidade. Olhar no olho, não sacanear ninguém. Agora, como é que eu conquistei isso? Por que esse cara confiou em mim? Esse cara é um andarilho que ficava lá na porta da empresa, que eu levava água para ele. Essa história é Só fantástica. que ele era um executivo de alto padrão, ele era um CEO de uma grande empresa, que ficou depressivo e resolveu passar 1 ano na rua, tirou licença e ficou 1 ano na rua. Mas ele não deixou de ser presidente de uma multinacional na Suíça. Aí eu te pergunto, o que ele tinha para oferecer para o senhor? Olha, para mim, quando eu conheci ele, o que ele tinha para oferecer para mim era muito importante. Ele era um andarilho, estava como andarilho na época, sentado na porta da minha empresa, na calçada do sol. E quando eu fui atender ele queria água, então eu levava a água para ele dia sim, dia não. O que ele tinha para oferecer para mim que tem um valor inestimável? O meu senso de humanização. Eu me sentia melhor, maior e muito feliz porque eu batia a minha meta. Lembra que eu falei que a minha meta é impactar uma pessoa por dia? Todos os dias todo dia que esse cara ia lá, eu sentia a minha meta batida, eu conseguia ajudar um ser humano. Era a minha primeira meta. E eu conversava com ele, e esse cara, além de ajudar eu a bater a minha meta, ele me ajudou a crescer como ser humano. Ele achou que eu estava dando uma mentoria para ele, ele estava me dando uma mentoria de vida. E quando ele foi embora, eu vi o que ele era, eu falei: legal, mas eu nem o nome dele eu peguei. Eu vim encontrar esse cara 2 anos depois, quando eu entrei numa empresa e por acaso ele era o presidente do troço. Gente, por isso que eu digo, Deus está em cada um de nós. Você encontrou Deus, não vai dar um abraço? Você não está com tempo? Às vezes eu estou no aeroporto, já aconteceu 2 vezes, eu olho, atendo uma pessoa, abraço a outra, eu dou atenção, o cara quer fazer uma pergunta, quer saber de como é que ele faz para levantar a empresa dele, que ele quebrou, que ele está apertado, está com problema com a mulher, está com problema com o filho usa droga. Eu dou atenção para as pessoas. Eu tenho bastante vivência, eu comecei com 8 anos sem a mãe, então eu aprendi alguma coisa, então eu não faço mais que obrigação em compartilhar com as pessoas. E aí eu falo: mas filho, como é que é agora que chegou lá? Que chegou lá onde? São só coisas, isso a gente não leva. Ah, mas como é que você virou a chave do primeiro milhão, do carro alemão, no avião? Virou chave, avião, carro alemão. Não, cara, não tem nada a ver. Não é quanto você tem, é quem você tem. A minha chave eu virei com 8 anos, quando minha mãe foi embora, eu descobri que eu podia ser importante a ponto de ajudar outra pessoa. Com isso aqui, tá? Uma oportunidade de dar o primeiro passo. E eu dei o primeiro passo. Foi só atitude, por isso que eu digo, eu não sou maior que você. Eu só tive iniciativa e atitude de fazer. Quando todo mundo dizia que é difícil, eu lembrei da minha mãe que dizia que era possível. E eu comecei. Então, na realidade, tudo isso que vocês estão vendo aqui, gente, é o simples, é o óbvio, mas precisa ser feito. Não precisa reinventar a roda, não. Copia. Então, na realidade, essa relação, não subestime as pessoas. Olha o Deus que está no outro. Eu sempre olhei para as pessoas dessa forma. Então,
a reciprocidade vem naturalmente. Seu caminho está escuro, é porque você está passando para o outro uma energia que talvez não tenha reflexo positivo. Comece a olhar para as pessoas e dar um sorriso. Agrade as pessoas, faça o melhor para as pessoas, passe a sua melhor energia. O reflexo é que ilumina o seu caminho. Então, se o seu caminho está escuro, é porque você não está passando o que você tem de melhor para as pessoas. Clareia seu caminho, ajude o outro. Você nasceu locomotivo, você não é um vagão. Você não precisa ser puxado, você é o cara que puxa. Então, se estiver pesado, se estiver difícil, é porque você está no seu papel de vagão. Eu não quero que fique fácil. Porque se estiver muito fácil, muito leve, alguém está puxando você. E estão levando você para um lugar que talvez não deva dar ré. Cara, então começa, seja você o cara que puxa. Seja empreendedor. Empreender não é ter um CNPJ. É ter iniciativa, atitude, comportamento de dono. Cara, espiritualidade, fé, gratidão. Querer fazer diferença para impactar e somar na vida do outro. Pegar um produto desse aqui, levar para o cara consciente que vai ajudar o cara. E não levar para o cara uma coisa que vai enganar o cara. Não engane você mesmo, o reflexo volta para você. Então, esse tipo de coisa que eu chamo de empreendedorismo. A minha mãe era empreendedora, não sabia ler nem escrever, e nunca viu uma carteira assinada na vida. E é o exemplo de empreendedorismo que eu tenho é da minha mãe. Gente que gosta e cuida de gente. É o que essa empresa faz. Quando fala tech, como é que chama? A empresa Laser Tech, aqui o Podtech. Laser Tech. Não é distribuidora, é geradora de oportunidade. Distribuidora tem um monte. Mas eu duvido que você entra numa, com esse valor você comece o seu negócio. Então isso aqui é uma geradora de oportunidade. Eu não estou fazendo média não, tá? Eu não preciso fazer média, preciso puxar saco. Eu acho até vergonhoso isso, tá? Vida real. Meu papo aqui é para ajudar você. Para você abrir a cabeça. Porque se você estiver bem, alguém do seu lado vai ficar bem também, o outro também vai ficar bem. Daqui a pouco alguém precisa de um caminhão. Aí eu vou me dar bem que eu vou vender peça. É assim que a roda vira. É assim que as coisas funcionam. É assim que você se dá bem. Quando você se predispõe a dar o primeiro passo e fazer bem para mais alguém, a partir de você. A transformação, a inovação, o novo normal muda a hora que você muda. Então, cara, joga essa conversa fora não. Compartilha com mais alguém, faz um teste. Você vai ver que é tão simples, é tão possível que você vai se surpreender. E o teste vai virar o seu primeiro negócio.